Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando ao nosso segundo bloco, vamos fazer agora, conjuntamente, a nossa peça, o nosso recurso de apelação. Vou trazer para vocês um enunciado, vamos ler juntos e vamos grifar todas aquelas partes que reputamos importantes, que possamos aí alegar para inocentar, para aí diminuir eventualmente a pena deste nosso cliente. Vamos lá, pessoal, vou mostrar aí para vocês, vou compartilhar na tela com vocês o nosso enunciado. Então, desejando comprar um novo carro, o Leonardo, jovem com 19 anos. A primeira informação que precisamos grifar é a idade dele. Toda vez que o enunciado trouxer idade, nós precisamos identificar, nós precisamos grifar, porque a idade pode influenciar tanto na questão da prescrição, como da fixação da pena, por ser, por exemplo, uma circunstância que atenua a pena do nosso cliente. Vocês vão ver que a idade dele vai influenciar nessa questão da aplicação da pena, no tocante à segunda fase, porque é uma circunstância atenuante prevista no Código Penal, ele ter aí 19 anos na data dos fatos, tá? Então, grifem, toda vez que o enunciado trouxer idade, façam um cálculo, se não trouxer aí, se trouxer a data de nascimento, façam um cálculo, porque isso pode interferir positivamente lá no futuro, tá? Então, o nosso cliente com 19 anos, ele decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial, com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para o Roberto, o seu vizinho, mas o Roberto, ele falou, olha, não quero não. O Leonardo, então, o nosso cliente, ele decidiu praticar o delito sozinho, tá? E aí ele dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou, e no momento em que restava apenas um cliente desse estabelecimento comercial, ele simulou portar arma de fogo e ameaçou este cliente de morte, o que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas a de subtrair bens do estabelecimento e não deste cliente. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando naquele horário era um senhor que utilizava cadeiras de rodas. Então, ele, arrependido, antes mesmo de ser notada a sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada a subtrair, mas já do lado de fora da loja é surpreendido por policiais militares. Só aí, pessoal, só aí nessa narrativa, a gente já consegue estabelecer uma causa aqui de exclusão da tipicidade da conduta do nosso cliente, qual seja a desistência voluntária prevista lá no artigo 15 do Código Penal. Vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, ele não vai responder pelo delito tentado, ele vai responder somente para aqueles atos que ele já praticou. Então, nós estamos aqui diante da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, também chamado pelo Código Penal, pelos doutrinadores, de ponte de ouro, porque aqui é uma causa de exclusão da própria tipicidade. Ele não vai responder pela tentativa, ele vai responder pelos atos aqui eventualmente praticados. Vejamos lá o que aconteceu no caso do nosso cliente. Ele decidiu praticar o roubo, ele ameaçou um dos clientes que estava no estabelecimento, mas ele desistiu de praticar o roubo por fim, porque um dos funcionários era cadeirante e era um senhor. Então, vejam, gente, se ele responde igual o Código Penal estabelece lá no artigo 15, só pelos atos praticados, aqui, neste caso, ele deveria responder somente pela ameaça que ele praticou em relação a um desses clientes que estava no estabelecimento, já que ele desistiu voluntariamente da sua
empreitada criminosa e não praticou o roubo que gostaria de ter praticado inicialmente. Ele desistiu, então, portanto, voluntariamente, e não responderá pela tentativa do roubo. Então, é isso aqui, é uma das teses que podemos trabalhar, né? A tese aí da desistência voluntária prevista no artigo 15, que se trata de uma causa de exclusão da tipicidade. Ele não vai responder pela tentativa, e sim pelos atos até então praticados. Vamos lá, vamos ver se tem mais informações, pessoal. Então, os policiais realizam a abordagem do nosso cliente, verificam que não havia qualquer arma com o Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Então, nós já temos um dedo duro. O Roberto aí já dedurou o nosso cliente para a polícia. E vejam, ele estava simulando portar uma arma de fogo. Olha que importante isso. Vou trazer aqui para vocês uma súmula do STJ que foi cancelada e que vocês podem utilizar aqui para defender o nosso cliente. Vamos lá. Súmula 174 do STJ. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Não mais, essa súmula foi cancelada e atualmente, se a violência ou ameaça do roubo é exercida com emprego de arma de brinquedo ou com simulacro ou simulando essa arma de fogo, não incide o aumento de pena previsto no inciso 1 do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal. Então, pessoal, o nosso cliente, ele não vai responder, vamos lá para o artigo 157, ele não vai responder pela causa de pena prevista aí no parágrafo 2º-A, inciso 1, que é se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, porque não houve emprego de arma de fogo. Houve uma simulação de uma arma de fogo. Então, não há que se falar em causa de aumento por emprego de arma de fogo se ela inexistia, se ela não foi apreendida e se ela nem sequer foi utilizada pelo nosso cliente, tá? Então, ótimo, já temos outro ponto aí que podemos reconhecer. Então, eles realizaram a abordagem, verificavam que não havia qualquer arma com Leonardo e esclareceram que Roberto narrara o plano criminoso. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1, cumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Ou seja, puniu ele pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, acumulado com o crime mais na forma tentada, artigo 14, inciso 2. Só aí, gente, nós vimos que não tem razão para isso subsistir, para essa condenação subsistir. Por quê? Primeiro que o nosso cliente ele estava amparado pelo artigo 15 do Código Penal por uma excludente de tipicidade, já que ele não deveria ser responsabilizado pelo crime tentado, já que houve desistência voluntária do nosso cliente. Outro ponto, ele não utilizou de arma de fogo para praticar, eventualmente, o roubo que ele queria praticar. Não foi apreendido com ele nenhuma arma de fogo, não foi periciada nenhuma arma de fogo, ele não utilizou de arma de fogo, não há provas da utilização de arma de fogo. Ele simulou isso, mas isso caracteriza a ameaça do crime de roubo e não, eventualmente, dar ensejo a esse aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Então, nós vamos pedir, óbvio, o afastamento dessa causa de aumento de pena e também a primeira tese é que seja reconhecida a desistência voluntária do nosso cliente prevista lá no artigo 15 e, portanto, que ele seja absolvido, já que ele não praticou o crime de roubo na sua forma tentada, porque é uma excludente de tipicidade lá do artigo 15, já que ele só tem que responder pelos atos já até então praticados, que no caso foi somente uma ameaça para um dos clientes. Só que vocês vão ver que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público somente poderia oferecer denúncia em relação a esse crime de ameaça se houve representação da vítima para tanto. E vocês vão ver que não há. Vamos lá, vamos lá.
Após a decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, nós já estabelecemos para onde nós vamos direcionar a nossa peça. Lembra que a peça de interposição tem que ser direcionada para o magistrado responsável pela decisão? Então, nós vamos direcionar a nossa peça de interposição para o juiz da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. A peça de interposição, a primeira parte, sim. Já a parte das razões, elas vão ter que ser direcionadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, colenda turma, douta Procuradoria de Justiça. São esses os dizeres que nós vamos estabelecer aí nas nossas razões, tá? Então, ótimo, já vimos aí para onde que vai o direcionamento, para onde nós vamos endereçar a nossa peça. Então, houve a conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e na data dos fatos, ele demonstrou não ter interesse em ver Leonardo, o nosso cliente, responsabilizado. Então, não houve o quê? Representação. Então, falta condição de procedibilidade. Então, não poderia ser recebida a denúncia em relação ao crime de ameaça, porquanto não houve condição de procedibilidade, tá? Porque não houve a representação. Então, nós vamos pedir o reconhecimento da circunstância da desistência voluntária prevista no artigo 15, que é uma circunstância que exclui a tipicidade, então ele não vai responder pelo crime de roubo na forma tentada, e já que ele só vai responder pelos atos praticados, e o único ato praticado por ele foi a ameaça a esse cliente, que não representou, então não poderia haver o prosseguimento da ação em relação a este crime, porque não foi o quê? Feita a representação, tá? Não houve a representação para o oferecimento da denúncia em relação ao crime de ameaça, tá? Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Então, vejam que nós temos aqui uma confissão, que é uma causa o quê? Que atenua a pena do nosso cliente. Então, subsidiariamente, nós vamos pedir para que seja o quê? Aplicada essa causa que atenua a pena do nosso cliente ao final. Então, vamos pedir que seja reconhecida que houve confissão e, portanto, que seja atenuada a pena por essa confissão praticada por ele. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado sem qualquer anotação. Então, o nosso cliente é primário e de bons antecedentes. Só que, olha só, a folha de antecedentes infracionais do nosso cliente ostentava uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. Só que vocês vão ver que, de acordo com o entendimento do STJ, vou trazer para vocês, olha aí na tela de vocês, os atos infracionais, eles não podem ser valorados negativamente na dosimetria da pena. Então, o juiz, ele não pode valorar como circunstância negativa em relação à primeira etapa no tocante a essas anotações em relação aos atos infracionais. Vejam aí, atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para elevação da pena base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. Então, vejam que o fato dele ostentar atos infracionais pretéritos em relação à prática desse fato agora, não pode ser utilizado em desfavor dele para caracterizar maus antecedentes. Então, o nosso cliente, ele tem que ser considerado primário e de bons antecedentes, tá? De acordo com o entendimento do próprio STJ, que os atos infracionais, eles não podem ser valorados negativamente na dosimetria da pena. Então, o nosso cliente, neste caso, por não ostentar outras anotações em relação a atos praticados quando ele já era maior de idade,
não há que se reconhecer os atos infracionais praticados quando ele era menor de idade, tá? O magistrado, então, concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Gente, já estamos aí diante de uma nulidade. Por quê? O magistrado, ele tinha que dar prazo para o nosso cliente constituir defensor de confiança dele, caso fosse de sua vontade. O magistrado, ele não pode passar por cima da vontade de Leonardo. Em que pese o advogado ele ter renunciado, Leonardo ele tem que ser comunicado dessa renúncia para que, se ele quiser, ele constitua novo advogado. E não pode ser, obviamente, nomeada a Defensoria Pública sem a oitiva prévia de Leonardo. Apesar do trabalho brilhante da Defensoria Pública, há essa necessidade do investigado, do réu, ele ser intimado para, querendo ele nomear um defensor de sua confiança, tá? Só se o nosso cliente, né, só se o Leonardo, ele não quisesse nomear nenhum advogado de sua confiança, é que então o juiz estaria autorizado a nomear a Defensoria Pública para apresentar as suas alegações finais. E óbvio, gente, que esse fato pode gerar consequências negativas para Leonardo, porque ele podia, obviamente, junto com o seu advogado de confiança, ter aí acesso para que ele apresentasse alegações finais do jeito que melhor fosse para a sua defesa, tá? Então, houve sim prejuízo por conta disso, né? Porque o Leonardo ele não conseguiu ter acesso à Defensoria Pública para fazer junto com ela esses memoriais finais, essas alegações finais. Em sentença, então, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. Então, condenou o nosso cliente aí pela prática do crime de roubo majorado tentado, tá? No momento de fixar a pena base, o juiz reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo quando ele era inimputável, aumentando a pena base em 6 meses de reclusão. Aí já vimos, né, que não existe razão para que isso tenha ocorrido, porque o entendimento do STJ é no sentido de que os antecedentes infracionais, eles não podem ser valorados negativamente na fixação da pena base. Então, o nosso cliente é primário de bons antecedentes e, por isso, deve ser fixada a pena no patamar mínimo, porque todos os requisitos, todas as circunstâncias previstas lá no artigo 59 são favoráveis para ele, tá? Ótimo, pessoal. Já vimos aí o que nós temos que alegar. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mas nós vimos que existem 2 circunstâncias atenuantes. A primeira, em relação à idade do nosso cliente, 19 anos. A segunda é que ele confessou espontaneamente o crime, né? Voluntariamente o crime. Então, são 2 circunstâncias atenuantes que não foram reconhecidas e que devem ser reconhecidas pelo magistrado e que nós vamos recorrer, e que nós vamos requerer, tá? Não foram reconhecidos agravantes e atenuantes, e na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Nós já vimos, né, que isso não é o entendimento do STJ, então, se ele tivesse utilizado o emprego de arma de brinquedo ou simulado arma de fogo, configura a grave ameaça e não incide a causa de aumento prevista no inciso 1 do parágrafo 2º, alineado, artigo 157, exatamente porque não houve apreensão e não houve utilização sequer de arma de fogo em relação ao cometimento do crime, tá? Então, vamos lá. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias.
Gente, se a pena ficou em 4 anos de reclusão, por que que o regime inicial de cumprimento de pena foi fechado? Vamos ver a súmula 718 do STF. Vamos lá. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, juiz, o fato de você achar o crime de roubo um crime grave não é motivo idôneo para que você coloque a pena, coloque o regime inicial de pena mais severo do que o previsto em lei. Então, tem que ser fixado, sim, o regime aberto e não o fechado, porque a circunstância que o crime é grave não pode ser utilizada como justificativa para aumento, para que a pena seja aplicada para imposição de regime mais severo do que o permitido para a pena aplicada, tá? É o que traz o artigo 718 ou a súmula 718 do STF. Além disso, a súmula 719 do STF traz que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea, e a súmula 718 fala que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato não é motivação idônea, tá? Então, vejam que vocês vão colocar que, de acordo com a súmula 718 e 719 do STF, o fato do magistrado considerar o crime de roubo grave não justifica que ele aumente, que ele imponha regime mais severo do que o permitido, diante deste argumento por si só, tá? Então, este argumento do magistrado, ele não pode ser considerado para ser fixado aí o regime o regime da pena em fechado, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Intimado o Ministério Público, apenas tomou ciência da decisão. Então, o Ministério Público, ele não recorreu. A irmã de Leonardo procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 21 de março de 2022, numa segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Então, vai começar a contar no dia 22, o prazo de 5 dias, previsto lá no artigo 593. Então, nós temos 5 dias para interpor o recurso cabível, que é o recurso de apelação. Beleza? Então, pessoal, vamos passar para os nossos principais pontos. O primeiro, vamos direcionar primeiramente a nossa primeira parte, que é a petição de interposição, para o juiz ACO, ou seja, para o juiz da primeira vara criminal de Belo Horizonte. Então, nós vamos direcionar a primeira peça, a peça de interposição, para a primeira vara criminal de Belo Horizonte, para o juiz criminal da primeira vara criminal de Belo Horizonte, tá? E aí, as nossas razões, nós vamos direcionar para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, colenda turma, douta Procuradoria de Justiça, e aí você vai apresentar as suas razões, tá? Então, você vai primeiro interpor, depois apresentar as razões, e nós vimos que o direcionamento, o endereçamento dessas peças são diferentes, tá? O primeiro, vamos para a primeira vara criminal de Belo Horizonte, vamos falar que nós estamos irresignados com a sentença no tocante à condenação e vamos pedir para que ela seja reformada de acordo com as razões apresentadas a seguir. Vamos pedir para que o recurso seja conhecido e processado, tá? Essa é a nossa peça de interposição. Vamos colocar lá, Leonardo, já qualificado nos autos, vem por intermédio de seu advogado, interpor recurso de apelação, irresignado com a sentença de folhas tal, pedindo que seja o recurso processado, seja conhecido e processado nos seguintes termos. E aí nós vamos depois apresentar as nossas razões. E aí nós vamos colocar lá o endereçamento, vamos falar que trata-se de recurso de apelação, interposto por fulano de tal, em face da sentença proferida pelo magistrado da primeira vara criminal de Belo Horizonte, pelos seguintes fundamentos. E aí nós vamos colocar dos fatos, do direito, e aí preliminares, primeiro as preliminares,
depois as razões de mérito, aquelas que pretendemos que o juiz primeiramente se atente, e depois nós vamos pedir as nossas razões subsidiárias, tá? Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que tratar é a questão da nulidade, porque o nosso cliente, ele não foi intimado para nomear defensor de sua confiança, tendo o magistrado desde já nomeado a Defensoria Pública, sem oportunizar que ele constituísse novo procurador de sua confiança, o que gera uma nulidade dessas alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública. Então, deve aí ser reconhecida essa nulidade. O primeiro ponto, o nosso primeiro pedido aí, tá? Das preliminares dessa nulidade. O segundo, gente, nós vamos passar para o mérito. Qual que é o ponto que mais precisamos ter em mente aqui? A absolvição desse nosso cliente pelo reconhecimento da desistência voluntária prevista lá no artigo 15 do Código Penal, que, sendo ela reconhecida, traz uma consequência, a extinção da tipicidade, então ele não vai responder pelo crime tentado, mas sim pelos atos praticados por ele. E tendo em vista que tão somente ele praticou uma ameaça que sequer houve representação em relação a ela, ele deve ser absolvido, já que não deveria ter nem sido oferecida denúncia nos termos, porque houve aí esse reconhecimento dessa ponte de ouro que falei para vocês, que é a desistência voluntária. Essa extinção da tipicidade, ele não vai responder pelo delito tentado e, portanto, só vai responder pelos atos, então, até praticados, que ele não pode responder, já que o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação, e como não houve a representação, ele deve ser absolvido, portanto. Beleza, pessoal? Ótimo. No mais, nós vamos pedir as teses subsidiárias. A primeira tese que vai favorecer o nosso cliente, que é o afastamento da causa de aumento de pena prevista lá no parágrafo 2º A, inciso 1 do artigo 157 do Código Penal, no tocante à causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que ele simulou e sequer foi apreendida ou utilizada por ele nenhuma arma de fogo na data dos fatos. Então, portanto, deve ser afastada essa causa de aumento, porque não houve a apreensão dessa arma e nem houve utilização de nenhuma arma de fogo pelo nosso cliente. Então, deve ser considerada essa simulação somente como uma ameaça e não com o emprego de arma de fogo. Então, portanto, deve ser afastada essa causa de aumento de pena. Outro ponto que precisamos que seja reconhecido, as causas atenuantes. A primeira delas é em relação à idade, né? Porque ele, na data dos fatos, ele tinha 19 anos. Outro ponto importante é a questão que ele confessou voluntariamente o crime, então deve ser aí também reconhecida essa causa atenuante da confissão, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que deve ser fixada a pena base, a pena mínima, a pena base no mínimo legal, porque não pode ser reconhecido os atos infracionais, eles não podem ser valorados negativamente na dosimetria da pena. Então, o juiz, quando ele reconheceu que o nosso cliente ele tem maus antecedentes, isso não deveria acontecer. Então, a pena mínima, a pena base deve ser fixada no mínimo, porque as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis e os atos infracionais eles não podem ser valorados negativamente nessa fase, tá? Então, outro ponto que devemos pedir. Outra questão, pessoal, vejam que o juiz ele reduziu somente 1/3 pela modalidade tentada. E a pena ficou acomodada em 4 anos. Só que nós vamos pedir a causa que mais diminua, porque ele sequer praticou o núcleo do tipo, ele desistiu de praticar o furto. Não houve aí a ocorrência de nenhum ato que possa... o intercrimes não foi percorrido, não foi exaurido. Então, há que ser reconhecida
a redução que mais diminua a pena do nosso cliente e, portanto, tem que ser uma redução de 2/3 e não de 1/3 somente, tá? Outro ponto, gente, a questão do regime. Nós vamos pedir, obviamente, que seja o regime fixado, o aberto, já que o magistrado ele não poderia ter justificado pelo fato do crime ser grave. Então, essa justificativa ela não é idônea para ensejar a aplicação de regime mais severo, tá? Então, não pode ser fixado com base aí na súmula 718 e súmula 719 do STF, tá? Então, pessoal, são esses os pedidos. Primeiro, que seja reformada a sentença para que seja proferida outra em seu lugar no tocante à questão absolutória para que nosso cliente seja absolvido, tá? E, eventualmente, caso o juiz ele não reconheça, ele não entenda, caso o juiz não, caso o tribunal não entenda pela absolvição, que sejam reconhecidas aí as circunstâncias, o afastamento da causa de aumento, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes, o afastamento aí, a questão, na verdade, da diminuição pela tentativa na sua forma, na maior forma que vá diminuir a pena do nosso cliente, que não seja fixado o regime fechado, já que deveria ser fixado o regime aberto, em virtude aí da súmula 718 e 719 do STF. Tudo isso, pessoal, vocês vão fazer aí no pedido de vocês. Vejam, então, que nós temos que exaurir todas as matérias pertinentes que podem ser utilizadas aí a favor do nosso cliente na apelação, tá? Então, tá aí um exemplo, um caso para vocês fazerem aí junto comigo. Conto aí, então, com vocês. Estou aguardando que vocês me enviem o material por e-mail e também que encaminhem para a secretaria ou para a coordenação o material escrito de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, até a próxima.